aí, terceiro ano, tudo bem com vocês? Que bom! Preparados para mais uma aula de inglês? Sensacional! Aula passada, disse que começaríamos o módulo, a apostila 2 hoje. No entanto, obrigado por me avisarem por e-mail que está faltando um texto, um módulo de texto da nossa apostila número 1 para nós aí fazermos. Então, hoje, ainda continuaremos com a apostila número 1 e semana que vem, na próxima quarta, iniciaremos a apostila número 2. Iniciando a apostila 2, marcarei uma live com vocês para a gente discutir um pouquinho alguns assuntos lá da apostila número 2, entre eles um dos conteúdos de gramática que lá virão. Como hoje a aula é de texto, então presume-se que a gente vai trabalhar com vocabulário. Então, pega a sua apostila, nós vamos fazer o módulo número 7, que está na página 18 aí da sua apostilinha. E hoje o texto, ele diz o seguinte: Feeling sunny? When the weather warms up, we're expected to cheer up. É um texto que vai falar da influência no tema, da influência do tempo, né? A influência do clima das pessoas, no comportamento das pessoas, no humor das pessoas. É, é comum uma doença, principalmente nos países muito frios, chamado de winter blues. The winter blues é quando as pessoas ficam muito dentro de casa por estar um tempo muito frio, há muito pouco sol ou nenhuma luz solar e as pessoas adoecem. Por isso é chamado de winter blues, visto que o blue em inglês é associada aí à depressão, à tristeza, quando a gente fala aí, quando a gente descreve uma pessoa. E esse texto, ele vai falar justamente do contrário. Por isso que ele fala when the weather warms up, we're expected to cheer up. Ou seja, quando o clima está quente, warm up, quando está aquecido, está quente, está um dia bonito, nós aí somos esperados, espera-se que a gente aí se anime. Essa é a alegria, essa é a ideia aí do cheer up. Então, cheer up é a ideia de animar. Bom, eu vou dividir a aula hoje em dois momentos. Primeiro, eu vou fazer os exercícios de vocabulário e eu vou pedir para você que, antes de você acompanhar a aula, faça os exercícios. Primeiro, pegue a sua apostila, pausa a aula agora, faça todos os exercícios de vocabulário que você tem, faça o máximo que você conseguir. E depois, você pega a correção comigo e a explicação desse vocabulário. Depois, eu vou pedir que você faça a leitura do texto, porque você só aprende a ler inglês lendo. Ou seja, você deve praticar a leitura, tá bom? Então, faça dessa maneira como eu estou falando, para a aula ser mais produtiva possível. Em vez de ficar apenas copiando enquanto eu vou falando o vocabulário, as respostas e fazendo um comentário, faça primeiro e depois você assiste a correção. Tudo bem? Bom, então vou presumir que você já fez, já deu uma olhada nesse vocabulário. E ele começa justamente com a expressão feeling sunny. And the feeling sunny is the same as feel cheerful or happy. Cheer está ligada à ideia de alegria. Por isso que a gente tem as cheerleaders. Então, as cheerleaders está ligada a essa palavrinha aqui. Cheer, de alegria. E full é cheio. Então, ser cheerful é cheio de alegria. É a mesma coisa aqui, feel sunny, encher-se de alegria. E a gente tem uma frase para nós traduzirmos. Espero que você já a tenha feito. E ela fala assim: The sunny young clerk ugly helped me to find the clothes that I wanted. Ou seja, o jovem e alegre vendedor. Olha sunny aqui como adjetivo, tanto para clerk, como aí é a ideia aí de que esse vendedor ele estava jovem, ele era jovem e ele era alegre. Então, sunny aí, young, adjetivos para clerk, a ideia de vendedor. Então, jovem, alegre vendedor, animadamente, me ajudou a achar as roupas que eu queria. Então, sunny, com essa ideia de alegre, feliz, contente, alto astral, tá bom? Além de ensolarado. Tá
bom? Bom, no próximo exercício, ele traz expressões com feel. Então, ele fala to feel cold, to feel sorry, to feel like doing something, to feel sick, to feel like, and to feel free. And here we have the meaning of each expression, ok? Espero que você tenha feito também. Repito, se você não fez, faça tudo e depois você vai pegando a correção. Pode ir pausando a cada exercício que eu começo também. Então, vamos ver se você fez certinho. Number 1. The clock said it was only 8 o'clock, but it felt like midnight. Como eu tenho toda uma oração no passado, a expressão com feel, que eu vou completar, também tem de estar no passado. Então, passado de feel, felt. The clock said it was 8 o'clock. Veja que o relógio não disse nada, mas o relógio apontou, mostrou. Mas em inglês, você pode usar o verbo dizer, ok? Por isso que feel aqui está no passado. Felt. Number 2. Can you feel the tension in this room? Você consegue sentir a tensão nesse quarto, nessa sala, nesse lugar, nesse recinto? Feel como primeiro sentido de sentir. Number 3. Do you feel free to help yourself to coffee? Ou seja, sinta-se livre, à vontade, to help yourself. Uma expressão interessante aqui, né? Help yourself é a ideia de servir-se. O help, tanto na ideia de ajudar, quanto na ideia de servir. Portanto, se você for ao jantar na casa de alguém e essa pessoa falar help yourself, ela não está falando para você se ajude, mas sim sirva-se. So, number 4, I feel like having a drink. Então, a ideia aqui do feel like, com o verbo de ing, a ideia de ter vontade, né? Estou com vontade de beber alguma coisa. I feel like having a drink, okay? Number 5, you feel cold unless you take a coat with you. Então, de feel cold, a ideia de sentir frio, passar frio. Number 6, anyone who has to drive in this sort of weather. Sorry, I feel sorry for. Eu sinto pena de qualquer pessoa. O anyone sendo usado numa afirmativa com o sentido de qualquer pessoa. I feel sorry for anyone. Sinto pena de qualquer pessoa. And number 7, you will feel sick if you eat all those sweets. Então, se você comer todo esse doce, você vai aí ficar doente. A ideia de feel sick, a ideia de enjoar, ficar doente, ficar com o estômago ruim. Feel sick. Aí a gente tem, por exemplo, sickness. Por exemplo, se o enjoo for marinho, a gente tem sea sickness, or sea sick, ok? A ideia de mar, né? Combinando com a palavrinha sick. Muito bem. Exercício 3, ele traz algumas frases para nós passarmos para o inglês. Olha só. Número 1. Quando eu voltei para a Inglaterra, eu me senti um estranho. Ainda trabalhando com a ideia aí do verbo sentir. So, number 1, when I got back to England, I felt like a stranger. Então, quando eu voltei para a Inglaterra, eu me senti, I felt like. Number 2, eu enjoei por causa do cheiro dos ovos podres. Olha só, I felt sick, que eu acabei de falar, a ideia de enjoar, because of the smell of the rotten eggs, ou seja, os ovos podres. Number 3, como é uma interrogativa, a gente tem que começar com o verbo auxiliar. Olha só, do you feel like stopping working to eat something? Ou seja, sempre quando você vai usar essa expressão, estar com vontade de, é sempre to feel like e o verbo com ing. Olha lá, do you feel like stopping working? Você sente a vontade de parar de trabalhar para comer algo? Sempre. Number 4, Mary put another sweater because she felt cold. Ou seja, ela sentia frio, como a frase está no passado, feel, felt no passado. Espero que você tenha acertado todas as frases. Por isso que eu disse, é sempre mais proveitoso você primeiro fazer a aula e depois você vai pegando aí o que você não soube, o que teve dificuldade para fazer. Nesse próximo exercício, você precisa corrigir esse relacione às colunas. Então, a gente tinha aqui, número 1, letra D,
2, letra E, 3I, 4K, 5F, 6J, 7A, 8B, 9H, 10G, 11L e 12C. E aí, acertou? Espero que tenha feito aí um bom trabalho nessa questão. E usando esse vocabulário aqui, por isso que eu já trouxe com as respostas abertas, você precisa, então, usar esse vocabulário dentro de um contexto para completar as frases. Na primeira frase, ele fala assim, só um pouquinho. She may be slow, but at least she's reliable. Ou seja, ela pode ser assim meio lerdinha, but at least com a ideia de pelo menos, que apareceu lá no nosso vocabulário. Number 2, please warm up the milk. Ou seja, por favor, esquente o leite, aqueça o leite. Warm up the milk. Number 3, the sales executives are leaving this week to get higher paid jobs elsewhere. A ideia de provavelmente na número 3. Número 4, let's play cards watching television. A ideia de em vez de, instead of. Number 5, his first response was to say no. Later, however, he changed his mind. Change his mind, mudou de ideia. However, a ideia de entretanto, depois uma conjunção adversativa. Number 6, I was at the back of the cinema and couldn't see well. Eu estava lá no fundo do cinema e eu não pude ver bem. Por isso que a gente usou a expressão back to black. Number 7, they are all very upset about losing the case. Então, está todo mundo aí chateado de ter perdido o caso. Então, number 7, upset. Depois, na parte 5, ele traz aqui um vocabulário dentro de um contexto. Ele pedia para a gente colocar a tradução em português. Vamos ver a número 1. The outlook is dismal. Nobody thinks he's going to get better. Então, dismal é a ideia de sombrio, triste. Dismal. Number 2, the ground was soggy after heavy rain. Olha só, uma chuva pesada que deixou o solo soggy. Então, esse solo ficou encharcado, molhado, soggy. Number 3, the rain was so heavy that I put on my coat and gumboots to walk out. Veja, ele aí está falando de gumboots, ou seja, as galochas. Boot, botas. Gumboots, galochas, tá? A expressão put on, ele fala put on my coat, é a ideia de vestir. O verbo vestir em inglês é to wear, um sinônimo, put on. Number 4, by the time he finished working, he put the notebook away and stood up. A ideia do by the time, a ideia de quando. By the time, when. Então, put away, a ideia de guardar. He put the notebook away, ou seja, ele guardou. Eu não coloquei o S no verbo put, porque a gente está falando de uma frase no passado. He finished. Portanto, não levou o S no verbo, indicando passado. Tá bom? E o phrasal verb put away, a ideia de guardar. Tá acertando? Vamos lá para mais. Número 5. She's wearing that horrible pink frock again. What is a frock? Procurou aí? Frock é um vestido, a synonym for dress. Number 6. The gate needs to be mended, so it closes properly. To be mended, ele precisa ser consertado. To be mended. Number 7. A cabinet is a piece of furniture with drawers or shelves. Shelves são prateleiras, drawers são gavetas. For storing or displaying. Então, a cabinet é um armário. Quando ele fala, então, em drawers, ele está falando em gavetas. E shelves é o plural da palavrinha shelf. Shelf, prateleira. Shelves, plural, prateleiras, tá bom? Esse último, e depois ele fala um pouquinho de formação de palavra. Ele traz aqui um prefixo ou sufixo?
Quando a gente coloca no finzinho da palavra, estamos falando de um sufixo. E esse sufixo "ness", formador de substantivo. Então, pego um adjetivo, acrescento "ness" e eu formo um substantivo. Sad, triste. Sadness, tristeza. Polite, educado. Politeness, educação, gentileza. Friend, amizade, friendly, amizade, amigo, né? A ideia de amigável. Então, aí a gente tem friendliness, a gente tem cordialidade, né? Friendliness, cordialidade, tá? Então, ness como formador de um substantivo. Coloco de um substantivo, um adjetivo e formo um substantivo. Muito bem. Esse exercício aqui, ele pedia para a gente relacionar as expressões em inglês com os seus significados. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Number one, to be expected to is the synonym to be likely to happen. Ou seja, uma coisa que está para acontecer. It's supposed to, it's likely to happen. To be over is the letter of D. To be over, acabou. Não tem mais jeito. The end. Number three, around the corner, it's very near. Uma coisa que está muito próxima, essa coisa está around the corner. Desirable, letter F, something that you wish so much. Uma coisa que você deseja muito. It's desirable, so letter F. Number five, odd. Odd é uma coisa que não combina. Odd pode ser ímpar em inglês. Odd pode ser estranho. Agora, oddly aí está ligada com a ideia da letra C, um advérbio, né? In a strange and peculiar way. So, number five, letter C. Number six, we have doom. A gente tem aí doom, on letter E, a ideia de morte, né? Doom, com a ideia de morte. E você vai usar todas essas expressões agora para traduzir aí as próximas frases. Olha só, a primeira. I feared that doom and disaster would be in my future. Traduzindo, então, eu temia que a morte ou a ruína estariam no meu futuro. Puxa, que frase pessimista, credo. Number two, the flight is expected to arrive at 2:30. Ou seja, espera-se que o voo chegue às 2:30. Portanto, número 2, the flight is expected to arrive at 2:30. Espera-se, expected. It's supposed to, tá bom? Essa é a ideia da número 1 e a ideia da número 2. Depois do exercício 9, ele trazia algumas expressões sublinhadas e pedia para a gente traduzir. Na número 1, a expressão cast out, a ideia de ser lançada. Cast out é um phrasal verb. Na número 2, making a fuss é a ideia de fazer um escândalo. Fuss é sempre usado em algumas músicas. Então, a ideia de make a fuss, fazer um escândalo. Essa é a ideia das expressões sublinhadas nesse exercício. No número 3, if I had my way, a ideia de had my way, se dependesse de mim, if I had my way, it would be horrid and pouring with rain. Então, se dependesse de mim, o tempo estaria horrível, horrid, e com chuva torrencial. Pouring é a ideia aí de uma chuva torrencial que cai sem parar. Essa é a ideia de pouring, ok? Na parte 10, ele trazia algumas frases e você tinha que colocar verdadeiro ou falso de acordo com o clima, weather. Então, olha só, number 1. It frequently pours in the desert. Frequentemente chove no deserto. This is the reason why it's false. Number 2. It can get very chilly in the desert at night. A ideia de chilly, a ideia de friozinho. Pode estar muito friozinho no deserto à noite. It's true. Number 3. Thunder makes a noise. Ou seja, o trovão faz barulho. It's true. Number 4. Lightning can kill people. O relâmpago pode matar pessoas. It's true. A shower is a light breeze. É uma brisinha. Não. A shower, falando de tempo, a gente fala de uma chuva que é torrencial mesmo. Chuva forte. It's a shower. So this is the reason number 5 is false. Number 6.
Drought is a long period of rain. It's the opposite. Drought é seca, por isso que é falsa. E a número 7. When it's foggy, you need sunglasses. Foggy significa com neblina. Quando está cheio de neblina, você precisa de sunglasses. Obviously not. So, number 7, it's false. Tudo bem, gente simpática? Muito bem. Já contando um pouquinho mais do texto, a questão falava, o texto menciona 5 hábitos que são mencionados, são bem-vindos, pois marcam o fim do inverno. Então, o texto fala em cortar a grama, abandonar o casaco e as galochas, levar aquele vestido de algodão, lavar o vestido de algodão e consertar o banco do jardim. São algumas sugestões que o texto nos traz, tudo bem? Convido você agora que fez toda essa parte de vocabulário, que leia o texto, aplicando todo o vocabulário aprendido no texto. Sempre que a gente tiver as aulas de texto em inglês, sempre, faça primeiro os exercícios e depois assista a aula para pegar a correção, como eu disse no começo dessa aula aqui, tudo bem? Na próxima aula, na próxima quarta, iniciaremos uma parte de gramática. E daí, iniciando essa parte de gramática, eu marcarei com você uma live, tudo bem? Mas eu coloco a data certinha e o horário na sala virtual, tá bom? Então, semana que vem, a gente marcará uma live. Eu aviso vocês o horário que será. Um abraço para vocês, façam a leitura do texto, não esqueçam de responder o questionário de frequência na sala virtual e até a próxima aula. Um abraço, gente. Tchau, tchau.